paz do Senhor Jesus, que bom estar com vocês mais um dia para a gente aprender mais um pouco da palavra de Deus. Hoje, nessa sexta-feira tão abençoada, vamos estudar a leitura diária, dessa lição maravilhosa aqui, em defesa da fé cristã. E essa semana estamos estudando a lição de número 2, e vai cair agora no próximo domingo, dia 12 de janeiro de 2025. E a lição tem por título Somos Cristãos. E a leitura diária dessa sexta-feira está em Gálatas 1, 8 e 9. Paulo chama essa doutrina judaizante de outro evangelho. Interessante, né? Então, Gálatas 1, 8 e 9 vai dizer mesmo assim: mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já foi anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito ou amaldiçoado. E o 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já está estabelecido, além do que já recebesse, seja anátema. Então, essa fala do apóstolo Paulo é uma fala muito maravilhosa, enriquecedora, porque observe que ele está falando de si mesmo. Está vendo aí o apóstolo Paulo, com tudo isso que eu disse para vocês? Se depois eu mudar minha opinião e eu chegar aqui e trazer outro assunto que não seja esse que eu já vos tenho falado, ou até o mesmo anjo desça do céu, que coisa interessante. Ele está colocando aqui em xeque até a questão de um anjo chegar e falar para você outro evangelho que não seja esse que já foi posto, que já foi anunciado, que já foi colocado. E quando ele fala desse evangelho que já foi posto, ele está falando justamente do evangelho de Cristo aqui na terra, desse evangelho que Jesus chegou e implantou, esse reino de Deus entre nós, esse reino de Deus em nós. Então isso é muito interessante que o apóstolo Paulo está dizendo, porque ele está dizendo que ele mesmo, ou um anjo, apareça e trazendo outro fundamento que não seja doutrinário bíblico, doutrina bíblica, é anátema, é amaldiçoado, não tem valor, não tem peso e vai comprometer a tua fé em Cristo. Então, isso é uma fala extraordinária, uma convicção muito grande, né? E o apóstolo Paulo deixou isso aqui, e ele segue aqui. No livro de Gálatas, Paulo destaca uma preocupação significativa em relação a uma doutrina judaizante, que estava se infiltrando entre os cristãos. Ao se referir a essa distorção do evangelho autêntico, Paulo menciona em Gálatas 1, 8 e 9, que mesmo que um anjo do céu pregue um evangelho diferente, seja anátema. Essa frase poderosa sublinha a gravidade que Paulo atribui à situação. Atribuía à situação. Então, isso era um problema muito grande que estava acontecendo na época do apóstolo Paulo, e aí ele foi preciso ser mais enfático e mais duro, e confrontar de fato o povo, para que o povo de fato entendesse, se alguém viesse com outro evangelho e o próprio apóstolo Paulo depois chegasse a mudar, que não seguisse essa lei, nem esse novo segmento que surgisse ou que iria surgir. Então isso a gente vê muito no nosso cotidiano, no nosso momento diário, é o que a gente vê. Muitas religiões se levantando, muitos evangelhos, uns se dizendo apóstolo, outros dizendo que viu Cristo, outros dizendo que Jesus apareceu, e é uma série de invenções, uma série de coisas, e quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que não tem nada bíblico. É tudo invenções humanas, ideias, e o perigo disso é que muitas pessoas estão saindo e seguindo esse tipo de pessoas e religiões. Mas por que acontece isso? Porque não tem base cristã. As pessoas não estão mais procurando a palavra de Deus, as pessoas estão procurando entretenimento, estão procurando aquilo que vai ser satisfatório para a sua vida. Não quer mais o evangelho que confronta, quer um evangelho de facilidade, e aí a gente vê o problema que isso causa. Advertência de Paulo. Paulo destaca em Gálatas capítulo 1 e verso 9,
E assim como ele já tinha advertido todos aqueles que promovem essa doutrina, essa outra doutrina, né, que ele chama de outro evangelho, são considerados malditos. Essa forte linguagem demonstra a urgência de sua mensagem e a necessidade de preservar a pureza do evangelho. A doutrina judaizante não apenas distorce a mensagem de Cristo, mas também rouba a liberdade que os crentes têm através da graça, porque de fato é, né? Eles não só distorcem a verdade, como eles confundem a cabeça, né? E as pessoas, por não ter uma base bíblica, as pessoas começam a dar ouvido a isso, e as pessoas, de vez de estar progredindo, as pessoas estão retornando para uma prática que já foi abolida, que não tem mais sentido. Então, vejo o perigo disso aí. Reflexões finais. É fundamental que, como seguidores de Cristo, estejamos atentos a ensinamentos que possam distorcer a verdade do Evangelho. A advertência de Paulo em Gálatas 1, 8 e 9 serve como um chamado à vigilância. Devemos buscar entender o verdadeiro Evangelho e assegurar que nossas crenças e práticas estejam alinhadas com o ensinamento de Cristo. Assim crescemos em sabedoria e em nossa relação com Deus, afastando-nos de qualquer doutrina que não corresponde à plena salvação do Evangelho que já recebemos. Veja que aula maravilhosa. Veja que sexta-feira abençoada e veja de segunda-feira até aqui o quanto nós temos colocado aqui pontos que vai acrescentar no teu plano de aula e vai ser fundamental para enriquecimento da tua aula no domingo. Tá vendo a importância da leitura diária, como ela ajuda, né, o texto, como ela ajuda a lição, como ela enriquece o teu conteúdo? Então, espero que você tenha sido edificado com essa palavra nessa sexta-feira, né? E esse foi mais um momento EBDcast, leitura diária. Amanhã ainda temos a leitura diária do sábado, e eu te espero aqui e te aguardo nesse mesmo horário. Fica na paz e até o próximo momento EBDcast.